Olá, o meu nome é Davi, e na época que aconteceu o fato, eu tinha 9 anos. Eu costumava viajar para o Ceará, numa pequena cidade chamada São Gonçalo. Essa cidade era muito rica em boatos de lobisomem. Porém, a minha família dizia que essas coisas não existiam. Até que numa sexta-feira 13, eu estava na casa de um amigo, chamado Lucas. E quando deu 7 horas, eu tinha que voltar para a casa da minha tia. E assim o fiz. E na volta, eu passei por uma estradinha de terra. E no meio do caminho, comecei a ouvir uns rosnados atrás de mim. Mas ignorei, achando que talvez fosse apenas a minha imaginação. Mas os rosnados continuavam cada vez mais forte. Então, quando cheguei perto de uma carroça que havia ali perto, eu parei e fiquei observando a minha volta para saber de onde vinham os rosnados. Fiquei lá por uns 5 minutos. E durante esse tempo, ouvi um galopar vindo na minha direção, como se fosse um cavalo. Fiquei com muito medo, pois apesar do galopar parecer de cavalo, eu sabia que aquela coisa que estava vindo em minha direção não pertencia a este mundo. Então, eu tive a ideia de entrar dentro da carroça e ficar ali até a criatura passar e ir embora. Quando vi que a criatura já havia ido embora, saí de dentro da carroça e fiquei olhando os arredores para ver se aquela criatura ainda estava por perto. E quando olhei para trás, eu vi a coisa mais horrenda de toda a minha vida. Era uma criatura toda negra, com olhos amarelados. E aquela coisa olhou para trás e veio caminhando na minha direção. Eu fiquei paralisado e não consegui correr. Então, desmaiei na carroça. Não sei o que aconteceu, se a criatura veio até mim ou simplesmente me ignorou. Só sei que só fui acordar no outro dia, quando um vizinho da minha tia e a minha tia chegaram lá e perguntaram o porquê de eu estar naquela carroça suja. Ela estava com uma cara de preocupada. Então, eu respondi que fui perseguido por um lobisomem. E para minha surpresa, a minha tia e o seu amigo acreditaram em mim. Quando meu pai soube dessa história, voltamos imediatamente para a nossa cidade, pois aquele lobisomem que eu vi, ele é bem conhecido na cidade de São Gonçalo, e muitos moradores afirmam o terem visto. O meu pai é um homem muito supersticioso, e desde então nunca mais voltamos na casa da minha tia. Boa noite. Em outubro do ano passado, eu completei 20 anos. E como presente, a minha namorada decidiu me levar para uma semana para uma cabana no campo, completamente cercada por uma floresta, no interior de Minas Gerais. Eu passei o meu aniversário de 4 de outubro com a minha família e a Cristiane, a minha namorada. E no dia 5, nós duas fomos viajar. Levou cerca de 3 horas de ônibus até a cidade perto de onde ficaríamos, e mais meia hora de táxi até perto da cabana. A floresta lembrava um pouco do filme A Bruxa de Blair. Só que as árvores eram bem mais cheias de folhas. Levamos mais uma meia hora de caminhada até chegar lá. Fomos por uma trilha estreita, por onde mal passava um carro. Chegamos na cabana lá pelo meio-dia e desfizemos as nossas malas. Então, fomos fazer um tour pela casa. Para falar a verdade, a casa era muito confortável,
até demais para chamar aquilo de cabana, pois aquela casa tinha 2 andares. O andar de baixo era dominado pela sala de estar. Tinha um sofá bem confortável, com poltronas, uma TV com tela grande e até um DVD. Na cozinha tinha um forno elétrico e uma geladeira. Eu fiquei aliviada com isso e gostei da ideia de ter ido para aquela cabana. Eu sou o Ica e não gosto da ideia de cortar árvores, mesmo que seja somente uma ou 2. Naquela cabana tinha um banheiro no andar de baixo. Tinha uma escada na parte da frente da casa e lá em cima haviam 3 quartos. 2 eram minúsculos e mal cabia uma cama de solteiro neles, mas o terceiro era enorme. Tinha uma cama de casal king size, armários embutidos e espelho na parede. Também tinha um banheiro grande com uma banheira e um chuveiro separado, e um biombo para poder se trocar. Depois de dar uma olhada pela casa, decidimos que estávamos famintas. Então, fizemos espaguete com almôndegas de soja, pois a Cris é vegetariana. Conversávamos sobre o que faríamos durante a semana. Os nossos planos eram basicamente assistir aos filmes, dormir até tarde e ficar abraçadas o tempo todo. E depois de comer, decidimos dar uma olhada na TV. Mas antes, abrimos todas as janelas, já que estava um pouco abafado lá dentro. A brisa estava maravilhosa. Eu imaginei que estivesse fresca por causa da sombra das árvores. Então, fomos vendo os canais. Mas como tinha nos falado, a recepção estava péssima. Então resolvemos ver um DVD. Nós estávamos assistindo a uma comédia. E cerca de 5 minutos depois que colocamos o filme, ouvimos um grito arrepiante. Nos congelamos. Aquele grito parecia vir de todos os lugares. Do andar de cima, do lado de fora e da sala. Eu corri para o lado de fora para ver se eu encontrava alguém. E a Cris foi para o andar de cima para procurar pelos quartos. Eu gritava com toda a força, perguntando se tinha alguém lá e se precisavam de ajuda. Gritei por cerca de 10 minutos, até a minha garganta começar a doer e a minha voz começar a fraquejar. Bem, ninguém respondeu nada. Então, nós duas voltamos para a sala, completamente confusas. E depois de concordar que nós duas ouvimos uma mulher gritando, começamos a debater sobre as possibilidades. Se não havia mulher alguma e nem ninguém, então só poderia ser um fantasma. Eu estava disposta a acreditar nisso. Mas a Cris, que é cética, decidiu que devia ser algum pássaro, ou gato do mato, ou algum outro animal gritando ou brigando, ou alguma coisa do gênero. Bem, decidi concordar com ela, já que ela nunca acredita em nada, mesmo ela morando em uma casa assombrada. Bem, mas isso fica para outra história. Voltando ao relato, a Cris achava que era coisa de nossa cabeça, ou a nossa mente nos pregando uma peça. Então, acabamos voltando a assistir o DVD, e tudo ficou bem, até a hora de dormir. Já se passavam das 2 da manhã e nós ficamos deitadas, somente com o abajur ligado, conversando sobre como era bom estar ali, e como a cabana era muito boa. E também como seria muito bom nós duas ficarmos sozinhas a semana toda, já que geralmente
nós mal conseguimos ter uma refeição juntas sem que alguém apareça. Bem, eu liguei para a minha família para falar que estava tudo bem e mandei algumas mensagens de texto pelo meu celular, somente dizendo um oi para os meus amigos. Então, eu e a Cris decidimos ir dormir. Nós tínhamos deixado o ventilador ligado, já que estava bem quente, e só um lençol cobrindo a gente. E tudo que a gente podia ouvir era o ventilador e uma coruja do outro lado de fora. Dormimos bem rápido, pois estávamos cansadas por causa da viagem. No entanto, eu acordei um pouco depois. Eu não sei o que me acordou, mas era como se alguém tivesse chamado o meu nome. Olhei no relógio e eram 3:30 da madrugada. Estava escuro e eu estava congelando. Ainda deitada, eu pensava o porquê de ter acordado. E foi aí que comecei a escutar uma gargalhada vindo da porta do quarto. Tentei ver se tinha alguém lá, mas estava muito escuro para ver qualquer coisa. E apesar disso, eu também estava sem óculos. E sem óculos, eu não enxergo praticamente nada. Estendi o braço e acendi a luz. E pude ver uma silhueta de uma sombra sumir rapidamente. A Cris acordou e perguntou por que eu tinha acendido a luz. Eu a chacoalhei até ela acordar completamente e contei a ela o que tinha acontecido. Ela, claro, muito cética, não acreditou em mim, mas não achou que eu estava mentindo. Achou apenas que foi um pesadelo da minha parte. Bem, dei um beijo nela e apaguei a luz para dormir novamente. Bem, eu não estava realmente assustada, pois como eu já disse, eu moro em uma casa assombrada. Porém, eu conheço os meus fantasmas e sei que eles não me machucariam. Mas esses espíritos eu não conhecia. Então, eu tinha que me manter alerta. Acabei dormindo e acordamos por volta de 11:30 da manhã. E ficamos mais um tempo deitadas na cama, aproveitando aquela paz que rodeava a casa. Aquela sombra que tinha gargalhado no meio da noite ainda me dava arrepios. Mas eu decidi esquecer aquilo, pois se aquela coisa não me machucasse, eu não machucaria a coisa. Bem, fizemos um café da manhã e não falamos sobre nada em particular enquanto comíamos. Apenas ríamos e fazíamos piadas. E como o dia estava muito quente, eu decidi tomar uma ducha fria antes de fazer qualquer coisa. A Cris decidiu tomar um banho quente de banheira. Após o banho, eu fui ler um livro do Harry Potter, pois nós duas somos viciadas na coleção. Eu tinha apenas lido algumas páginas do 10º capítulo do 3º livro, quando de repente ouvimos uma batida na porta da frente da cabana, como se alguém estivesse dando socos nela. Desci para ver quem era. Não imaginava que tivesse mais alguém pela região. E assim que abri a porta, não havia ninguém lá. Eu chamei, mas ninguém respondeu. Dei uma volta pelo lado de fora da casa, mas não vi ninguém. E quando eu voltei, a Cris me perguntou quem era. E eu falei que não havia ninguém lá. Ela mais uma vez não deu muita atenção para o que aconteceu. Mas desta vez, eu vi em seus olhos que ela havia ficado um pouco nervosa. Eu sabia muito bem o que estava acontecendo. Nós estávamos no meio do mato, em uma casa assombrada. Bem, o dia se seguiu, sem nada de fantasmagórico acontecer.
Até que na hora do jantar, nós passávamos andando pela floresta. E foi maravilhoso estar fora da cidade e cercada pela natureza. E no final da tarde, nós estávamos cozinhando. Havíamos colocado batatas para assar no forno. Estávamos assistindo Olhos Famintos no DVD. E foi quando alguma coisa na cozinha chamou a nossa atenção. A cozinha era ligada à sala por um lindo arco sem porta. E através desse arco, nós vimos um copo flutuando. Saiu do lado direito da cozinha e flutuou por um momento, antes de se quebrar no chão. Infelizmente, isso não foi o pior de tudo, pois assim que o copo se quebrou, uma voz grossa e forte, e um tanto demoníaca, ecoou pela casa falando: "Saiam!" E então, novamente ouvimos aqueles gritos arrepiantes da mulher. Não preciso nem dizer que nós obedecemos. Saímos da casa e ficamos sentadas em um tronco caído, a uns 10 metros da casa. Olhei para Cris e simplesmente falei: "Então, o que você acha que acabou de acontecer?" Ela só olhou para mim e eu pude ver o medo em seus olhos. E depois de 1 minuto ou mais, ela falou: talvez a gente devesse fazer algo. Tipo, você é boa em fazer algo, pois você conhece muitas coisas, fantasmas e tal. Não tem nada que você pode fazer?" É claro que tinha. Eu nunca vou a nenhum lugar sem o meu livro de feitiços e algumas ervas, incluindo sal marinho, sálvia e alecrim, excelentes para encantamentos de banimento e purificação. Nós decidimos voltar para dentro depois de uns 10 minutos. A Cris estava segurando forte a minha mão. Ela é 2 anos mais velha que eu, mas obviamente nunca passou por uma experiência como essa antes. A deixei na cozinha. Ela falou que estava melhor agora e que cuidaria da comida. Eu fui até o andar de cima pegar as minhas ervas e o sal. E achei as palavras que eu precisava no livro de encantamento, para nos livrar daquele mal que nos rondavam. Eu juntei tudo e fui para o andar de baixo. Cris e eu jantávamos em silêncio. Decidi que seria melhor eu juntar as minhas forças antes de iniciar o banimento. E comecei do topo da casa, passando pelos quartos, espalhando a mistura e entoando os meus mantras enquanto caminhava. Passei pela casa toda e cheguei até a porta da frente. E logo gritei: "Saia desse lugar, energia maligna!" E que assim seja. A casa pareceu ficar muito mais leve após isso. A luz e o ar pareciam fluir melhor. E tudo parecia estar bem. Mas infelizmente, as coisas ficaram bem pior de madrugada. Tão piores que nos fariam deixar a casa aterrorizadas. Decidimos que iríamos embora de manhã. Então, depois do jantar, arrumamos as nossas coisas e deixamos tudo pronto no pé da nossa cama. E fomos para a cama um pouco relutantes. E nós apenas ficamos sentadas, lendo um pouco. Havia uma grande tempestade se formando lá fora, e podíamos ouvir os trovões na distância. E sabíamos que iria começar a chover forte em breve. Bem, lemos por cerca de 2 horas. E nos revezamos para ler em voz alta. E lá pela 1h30 da manhã, caía uma forte tempestade. A chuva se jogava contra a casa, e os trovões estouravam tão alto que faziam
a nossa orelha apitar. Nós duas sempre achamos que havia algo de romântico em tempestades como essa. Eu não sei o porquê. Então, eu acho que para aliviar um pouco a tensão, nós duas começávamos a nos beijar. E cerca de 20 minutos depois, o abajur que estava aceso apagou, depois que um raio caiu perto da cabana. Nós congelamos e ficamos completamente paralisadas de medo de estar em uma casa assombrada no escuro. A Cris tentou acender as outras luzes, mas não adiantou de nada. Não havia mais energia na casa. Claro que qualquer bruxa com respeito próprio sempre tem algumas velas à mão. Então, eu acendi algumas pelo quarto e me senti um pouco melhor com aquela meia luz clareando um pouco as coisas. Todas as janelas estavam fechadas e mesmo assim uma ventania gélida entrou no quarto e apagou todas as velas. A minha respiração ficou presa quando senti o frio tomar conta do quarto. Se eu pudesse ver, eu teria visto o ar quente da minha respiração saindo da minha boca. Estava coberta de calafrios e podia sentir a Cris tremendo nos meus braços. De repente, caiu um raio. E naquele curto momento de luz, pudemos ver manchas de sangue espalhadas pela parede. 5 segundos depois, ouvimos outro raio. E na porta do quarto estava a sombra. Ouvimos a risada demoníaca daquela criatura. A sua risada era meio assoprada e com um tom maligno. Começamos a notar 2 pontos avermelhados que se formavam vagarosamente. Então, eu sussurrei para Cris se concentrar em uma luz branca nos cercando. E eu fiz o mesmo. E assim que a risada da criatura parou, outro clarão de um raio iluminou o quarto. E eu pude ver a sua boca escancarada e vários dentes que pareciam lâminas. Era muito parecido com a boca de um tubarão. Eu invoquei a nossa luz branca e gritei para ele: "Nos deixe em paz, demônio lascivo! Você está impedido de nos fazer mal. Nós estamos protegidas pela luz branca que queima e expulsa a sua maldade deste lugar." E neste momento, as luzes voltaram. E sem pensar 2 vezes, pegamos as nossas coisas e nos mandamos dali somente de pijamas. Pois parecia que havia alguma coisa ao nosso encalço. E aquela gargalhada nos perseguia pela casa. E assim que passamos pela soleira da porta, aquela voz gritou: "Corram, ou eu vou matar as duas." E realmente, nós corremos muito até sairmos daquela floresta. Liguei para um táxi, vim buscar a gente. Pois diferente dos filmes de terror, o meu celular estava com bateria carregada e recebendo sinal. Bem, fomos para um hotel na região. E deste hotel, ligamos para todos os nossos conhecidos para falar onde estávamos. E nós não dormimos direito naquela noite. E cerca de 1 mês depois, a minha insônia piorou bastante. Hoje em dia, tudo já voltou ao normal. Agora, eu posso afirmar com certeza que a Cris acredita em demônios. E por causa disso, eu sei que esse ano não iremos viajar de novo no meu aniversário. Boa noite.
O fato que vou relatar aconteceu com a minha madrinha de casamento e com a falecida mãe dela, na cidade de Alegre, no Espírito Santo. Certa vez, elas voltavam tarde da noite de um baile e foram caminhando porque não havia condução naquele horário. Elas vinham conversando e contando uma para a outra os causos do baile, e sem nem desconfiar do que estava prestes a acontecer com elas mais adiante. Mais à frente, perceberam que havia um homem todo de branco, encostado em um poste de luz. O homem estava muito elegante, de terno, chapéu na cabeça e todo de branco, e parado ali, encostado no poste. Quando elas passaram perto do homem, ele olhou para elas e disse: "Boa noite." E elas, já desconfiadas e com medo, responderam também: Boa noite." E em seguida, o homem prosseguiu falando com elas. Quando ele disse aquilo, elas, que já estavam assustadas e com medo, ficaram mais apavoradas ainda e apertaram o passo. Elas começaram a andar depressa e olharam para trás e viram que o homem as seguia. Apertaram mais ainda o passo e começaram a correr muito assustadas. Enquanto corriam assustadas e olhavam para trás, o homem, que antes estavam seguindo andando depressa, passou a flutuar no ar, a seguindo. Neste momento, elas, vendo isso, correram mais ainda, pois perceberam que aquele homem todo de branco não poderia ser deste mundo. Correram tanto que chegaram em casa rapidamente e observaram que aquele homem de branco, que as seguia flutuando, as acompanhou até em casa. Elas chegaram em casa muito apavoradas e concluíram que aquilo seria uma mensagem para que elas nunca mais andassem tarde da noite pelas ruas da cidade. Boa noite. Trabalho com entregas aqui na cidade de São Sebastião, litoral do norte do estado. Nunca acreditei em espíritos, fantasmas ou qualquer outra coisa que não tivesse uma explicação racional. Porém, foi uma noite de sexta-feira 13, quando eu estava voltando da minha última entrega, que realizei em uma localidade chamada Limeira, onde é um lugar de mata fechada com poucos sítios, um muito longe do outro, sendo que para chegar lá é preciso subir vários morros, onde não há luz no caminho, somente a luz de veículos, ou dos poucos sítios com lampião a gás na região. Pois bem, como falei, estava na minha última entrega, e eu desci o morro para voltar para minha casa, quando percebi à minha frente dois objetos ovais, como bolas de futebol. Fiquei imaginando como duas bolas de futebol estariam perdidas num lugar tão deserto como aquele, e pensei que poderiam ter caído de algum carro, ou algum grupo de adolescentes vindos de algum acampamento as esqueceram ao beber água nas nascentes. Pois bem, ao me aproximar daqueles objetos, percebi que quanto mais chegava perto, mais parecia que eles se moviam. E logo pensei, será que há algum animal por debaixo das bolas? Mas para minha surpresa, comecei a ouvir risadas diabólicas. E eu não sabia de onde vinham. E foi então que um terror como eu nunca tinha sentido se apoderou de mim. Aquelas duas coisas se viraram para minha frente. E então
eu pude perceber que eram cabeças decepadas de pessoas que estavam ali, no meio do caminho. Porém, estavam dando risadas infernais e tremiam como se quisessem pular do chão. Ao ver aquilo, o meu medo foi tão grande que eu perdi os sentidos e desmaiei. Fui acordado por um grupo de caçadores que estavam indo embora. E ao contar a eles o que havia ocorrido, eles me falaram que fazia poucos dias que um casal foi assaltado e degolado ali próximo, de onde estávamos. Então, eu percebi que era sexta-feira 13, e os espíritos daquele casal estavam assombrando o lugar do seu holocausto. Daquele dia em diante, eu nunca mais fiz entregas em lugares tão longe e sinistro como a Limeira. Boa noite. Este relato foi contado pela minha avó quando ela ainda era viva, há uns 20 anos atrás. Mas este fato ocorreu há mais de 50 anos. Bem, ela morava em Guaçuí, no Espírito Santo. Ela tinha uma amiga que se chamava Jaqueline. E a Jaqueline era a jovem mais linda da cidade. Esta amiga da minha avó trabalhava na feira, vendendo frutas, verduras e carnes. E sempre ia embora a pé pela estradinha escura. Ela morava em um sítio afastado da cidade e tinha que andar todos os dias mais de 5 quilômetros a pé para ir e voltar da cidade. A Jaqueline às vezes voltava para casa com a minha avó, que era a sua vizinha, e pelo caminho elas passavam por um bar que ficava naquela estradinha de terra. Neste bar só ficavam as mesmas pessoas. Eram 5 homens de meia idade que passavam o dia todo ali, bebendo. E sempre que eles viam a minha avó e a sua amiga voltando para casa, eles mexiam com elas. E elas não gostavam nem um pouco. Então, elas ignoravam aquilo e continuavam o caminho para casa. Certa vez, a minha avó não foi trabalhar na feira. E por consequência disso, a Jaqueline teve que ir e voltar sozinha por aquela estradinha escura. E quando ela passou em frente ao bar, era por volta de 8 da noite. Os homens que ali estavam viram que a Jaqueline estava sozinha. Então, se aproveitaram para investir as suas cantadas para cima dela. Mas como ela os ignorou, eles a perseguiram. E os 5 homens a violentaram ali mesmo, no mato que havia na lateral da estrada. De certa forma, aqueles homens acharam que iriam sair impunes, pois naquela época, se uma mulher falasse que foi vítima de abuso sexual, ela que seria punida, e não o agressor. Mas diferente do que eles pensaram, a Jaqueline voltou para casa muito ferida, e contou tudo para o seu pai. Naquela época, havia um boato na cidade de um homem que virava lobisomem, e atacava as criações de fazendas vizinhas. Algumas pessoas até já se depararam com essa criatura, e de fato sabiam que realmente existia um lobisomem por aquelas bandas. Mas o que eles não sabiam era que o pai da Jaqueline era o suposto lobisomem. Na noite seguinte, o pai da Jaqueline foi até o bar. Assim que os homens o viram, todos ficaram em silêncio, achando
que ele foi até lá para tomar satisfações com eles a respeito da Jaqueline. Mas o homem não disse uma palavra, apenas sentou e começou a beber. E foi assim por horas, até os homens perceberem que ele não iria fazer nada. E além do mais, ele estava sozinho, contra 5 homens. E por volta de 11 da noite, estava apenas os 5 homens, o dono do bar e o pai da Jaqueline naquele bar. Ele se levantou e pediu para o dono do bar trancar a porta de saída e a janela, e que ele pudesse ficar tranquilo, que nada lhe aconteceria. O dono do bar era seu amigo, e assim o fez. Os homens desconfiaram, achando que fosse haver briga, e todos eles empunharam as suas facas, e ficaram aguardando o pai da Jaqueline fazer alguma coisa suspeita, para eles atacarem. Mas o pai da Jaqueline apenas começou a gritar, tirou a camisa e em questão de segundos, ele começou a se transformar naquele lobisomem que todos temiam. Ele simplesmente virou uma fera sanguinária. O seu corpo assumiu uma forma animalesca, com aparência canina. Enquanto ele se transformava, os homens ali investiram contra ele, mas foi inútil. Aquela fera dilacerou os 5 homens ali dentro do bar, deixando vivo apenas o dono do bar. E em seguida foi embora. E naquela mesma noite ele se mudou com a sua família. E foi a última vez que a minha avó viu a sua amiga Jaqueline e a sua família. Essa história foi contada pelo dono do bar. Inclusive, essa foi a mesma versão que ele deu à polícia. Mas era outros tempos. E naquela época, a polícia sabia que acontecia muitas coisas sobrenaturais em cidades do interior. Então, os policiais não duvidaram da história contada pelo dono do bar. Além do mais, os estragos feitos no corpo dos homens indicavam que realmente eles foram atacados por algo além da compreensão de qualquer pessoa. Boa noite. Essa história, quem conta é a minha mãe, e se passou com o meu tio. Na época, a minha família morava na roça, no interior da Bahia. O meu tio, com 17 anos, tinha o costume de ir para o forró, curtir com os amigos. E nem épocas de quaresma ele respeitava. Certo dia, era sexta-feira. O dia dele ir para o forró como de costume. Porém, era sexta-feira santa. E minha avó disse para ele não ir. Mas ele não estava nem aí, e foi para o forró à procura de um rabo de saia. A minha família morava em uma casa no meio do mato. E o meu tio, quando voltava para casa, ele passava por uma estradinha que cortava uma mata. Essa estradinha era muito escura. E lá vinha o meu tio do forró, voltando para casa. Era por volta de 3 da manhã, da madrugada de sexta-feira santa para o sábado de Aleluia. E foi aí que ele viu um garotinho no meio da estrada. O garotinho aparentava estar perdido e devia ter no máximo uns 9 anos de idade. O meu tio pegou ele nos braços e disse que iria levá-lo para casa, pois era perigoso ele ficar ali até tarde naquele lugar. O garoto subiu nas costas do meu tio e lá foram eles pela estradinha. Um pouco depois, o garotinho começou a pesar. Aquele corpo magro
que não tinha mais que 30 quilos, agora parecia pesar mais que 60 quilos. E foi ficando cada vez mais pesado. O meu tio não aguentou e o colocou no chão. E quando ele olhou de volta para o garoto, ele percebeu que o garoto estava com a pele totalmente negra, de modo que só dava para ver os seus dentes, que eram presas. Aquela coisa também não tinha uma das pernas. Estava nu e deveria ter no máximo 1,30 m de altura e 2 pequenos chifres que saíam de sua cabeça. Meu tio ficou paralisado de medo e aquela coisa lhe pediu fumo, mas o meu tio não tinha. Então aquilo se irritou com ele e começou a bater nele, com violentos socos que chegou a lhe arrancar alguns dentes. E foi assim até o meu tio desmaiar. E assim que o sol nasceu, o meu tio acordou, ali no meio da mata, totalmente nu e machucado. Ele correu para casa e dias depois se recuperou dos ferimentos, mas nunca mais se recuperou do trauma. Boa noite. Olá, me chamo Yara. Há um tempo atrás, eu estava tomando conta dos meus 2 primos, para os meus tios. Um deles tinha 3 anos, e o outro 1 ano de idade. E foi aí que tudo aconteceu. Nós estávamos tomando café da manhã, e então o meu primo de 3 anos olhou para o outro lado da sala e começou a rir histericamente. Eu perguntei o porquê dele estar rindo tanto. O que era tão engraçado? E ele só apontava para o outro lado da sala. Então eu falei: levanta e me mostra. Então ele andou até o outro lado da sala e ficou em pé do lado do sofá. Ele apontou para cima, para a parede vazia. Eu olhei e falei: o que é? Eu não estou vendo nada. Então ele falou: é o homem torto. Eu olhei para ele e para a parede, e não tinha nada lá. Mas ele continuava rindo histericamente. Então eu falei para ele voltar para a mesa e comer. O tempo inteiro, enquanto ele comia, ele continuava a rir e a olhar para a parede, para o homem torto. Depois de um tempo, ele falou que o homem torto foi embora. Eu perguntei para ele como esse homem parecia, e ele falou: ele tem chapéu, é grande e parece uma aranha subindo na parede, e apontou para o teto. Aquilo me assustou muito, mas eu acabei esquecendo este assunto. 2 noites depois, os meus avós foram jantar na casa dos meus tios. Enquanto eles estavam comendo, o meu primo de 3 anos começou a rir de novo. O meu avô pediu para ele mostrar o que ele achava de tão engraçado. E de novo ele foi até o sofá e apontou para a parede. Os meus tios ficaram surpresos, já que eu tinha contado a história toda para eles. E agora eles estavam vendo exatamente o que eu tinha contado. Algum tempo depois, os meus tios arranjaram uma babá, e ela tinha uma filha de 10 meses. Esta babá contou que um dia ela levou a filha dela junto. E quando ela chegou na sala da casa, a filha dela olhava para o mesmo lugar que o meu primo olhava e ficava rindo também. Eu fiquei completamente sem reação depois que ela me falou isso, já que ninguém
tinha contado essa história para ela. Os meus tios, intrigados com essa história, chamaram a mãe de santo para benzer a casa. E assim que ela entrou na casa, foi logo para o canto da parede que o meu priminho dizia ver o homem torto. E ninguém havia falado para ela que o meu primo via o homem torto ali, naquele canto. Ela fez algumas orações e defumou o lugar com defumadores. E disse que tudo ficaria bem, e que a entidade maligna que estava ali iria embora, ainda naquela noite. Naquele mesmo dia, por volta de 11 da noite, os meus tios estavam na sala, assistindo TV. E foi aí que eles escutaram um barulho de algo muito pesado caindo no chão, vindo daquele canto da parede. Rapidamente, eles olharam e viram uma sombra de um homem enorme de cartola e muito magro que andava envergado com as pernas abertas. E as suas pernas dobravam como se ele fosse uma aranha. Aquela coisa saiu atravessando a porta da sala, que estava fechada, e em seguida desapareceu. Os meus tios ficaram apavorados com o que viram, mas eles sabiam que pelo menos agora aquilo estava indo embora de vez. Eu acredito que há espíritos que somente as crianças e animais conseguem ver. Boa noite.